Bora começar mais um pré-prova ceia. Exatamente. Mais uma super aula onde eu vou corrigir 10 exercícios que mais caem na prova da certificação CEA. Se você não me conhece, meu nome é Alex Augusto e eu sou professor de certificações. Eu ensino os bancários a passarem na certificação CEA de primeira, mesmo começando do zero, e se tornarem especialistas na prática. Não é só passar numa prova, não é só decorar conteúdo. Você precisa estudar e aprender do jeito certo. E antes de entrar no conteúdo, lembrando que a gente está no YouTube, deixa seu like, ativa o sininho, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, porque isso mostra que para o YouTube que o conteúdo é de relevância. E antes eu tenho um recado muito importante para vocês, que é sobre o Código CEIA. O Código CEIA vai ser um evento gratuito e online, que vai acontecer nos dias 22, 23 e 24 de abril, onde eu vou mostrar para vocês justamente o passo a passo para ser aprovado, para você que não quer perder tempo, que passar de primeira e quer aprender do jeito certo, tá? Você está convidado, está convidada a participar desse evento. Vão ser 3 aulas, onde eu vou te mostrar ali tudo o que você precisa para passar na CEA, tá? Então, clica lá, embaixo aqui desse vídeo, nos comentários, vai estar fixado o link de inscrição. Você também pode ir lá no meu Instagram, no @AlexDSAugusto, clicar no link, coloca seu melhor e-mail, vem para o grupo exclusivo do WhatsApp, que é onde eu vou te mandar todos os materiais de apoio que vão ajudar na sua aprovação, beleza? Então, galera, seguinte, sem enrolação, sem mais delongas, vamos entrar nas questões que eu separei aqui para a gente poder praticar juntos. E qualquer dúvida, manda nos comentários. Se vocês quiserem outros temas, outros conteúdos também, manda aqui as sugestões para eu produzir material ainda melhor para vocês. Fechou? Então vamos lá, vamos começar aqui pela questão 48. Alex contribuiu R$ 1.450 por mês durante 15 anos, tá? Em um VGBL. Sabendo que ele teve uma rentabilidade bruta de 1,65% ao mês, qual o valor aproximado do imposto de renda que lhe será descontado na fonte em caso de resgate, sabendo que ele havia optado pela tabela compensável? Então, vamos lá. Quando a gente fala de previdência, você pode escolher qual a tabela agora que você quer seguir, se é a compensável ou se é a regressiva, né? Então, qual que é basicamente o imposto de renda da Previdência? Ele tem duas informações, né? Ele tem uma base tributária multiplicado por uma alíquota, né? Beleza, por uma alíquota. Qual que é a base tributária aqui nesse caso? A gente está falando de um VGBL. Quando a gente fala de VGBL, a base tributária é o lucro. Se fosse um PGBL, seria o total, tá? E a alíquota? Quando a gente fala de tabela compensável ou tabela progressiva, é sempre descontado 15% na fonte, tá? Sempre 15% na fonte, e aí depois você ou paga mais ou restitui na declaração do imposto de renda. Se fosse tabela regressiva, começa com 35% e vai até 10%, dependendo do tempo, tá? Então eu sei aqui que eu vou aplicar 15% sobre o lucro, não sobre o principal. Então o que eu vou usar aqui? Vou usar as minhas teclinhas da HP, né? O N, o meu I, o meu PV, vou aqui do lado, tá? O meu PMT e o meu FV. Né? Na verdade, eu vou achar o FV para tirar o lucro dele, né? Qual que é o meu N? O meu N é de 180 meses, né? O meu I é de 1,65. O meu PV eu não tenho, então é zero. O meu PMT é o valor que eu aporto todos os meses, que é os 1.450. Ele é negativo, né? E o FV é o que eu vou achar, né? Então, vamos trazer a HP aqui para a tela para a gente fazer essa conta juntos. Então, beleza. Tem aqui, ó, 180. É o meu N. 1,65 é o meu I. O zero é o meu PV. Preciso pôr? Não, não precisa, mas eu sempre ponho. O meu PMT é os 1.450. CHS é porque é o que eu ponho todo mês, né? Então sai do meu bolso, para deixar ele negativo. E eu vou pedir o FV. O meu FV é de R$ 1.584.031,59. Beleza. O imposto de renda em cima de tudo isso? Não. O imposto de renda é só sobre a rentabilidade. Como que eu descubro a rentabilidade? Eu não aportei 180 parcelas, 15 anos de 1.450, rentabilidade é o resto, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, 1.450, entra 180 vezes. Então, esse aqui foi o meu aporte durante todo esse período. Vou subtrair. Então, líquido de rentabilidade, eu tive 1.323. Agora sim, eu vou aplicar os 15% em cima disso. Tá? 15%.
Então, eu vou pagar ali R$ 198.454,74 é a letra B, beleza? Então, assim, muito mais importante do que fazer o cálculo é entender o que está sendo pedido, né? Então, vamos lá. Com relação a uma amostra com mais de 30 observações, é correto afirmar que, ao serem alterados apenas os termos dos extremos, a mediana não será alterada. A média é sempre maior que a mediana? Não, né? A mediana pode ser maior. Haverá somente uma moda? Não necessariamente, pode ter várias modas dentro de um conjunto de números, né? Ao serem alterados os termos extremos, o desvio padrão não será alterado. Isso aqui também não tem nada a ver, né? É a letra A, mas vamos entender. Eu tenho do número 1 ao 30, tá? Eu tenho 30 números aqui, né? Então, vou colocar aqui só um exemplo menor, só para ficar mais claro. Então, digamos que tenha 5 números, né? Então, eu tenho 2, 4, 6, 7, 8, 9 e 10. Tá? Então, se eu tirar, qual que é a minha mediana aqui, né? Tenho 3 para cá, tenho 3 para cá, a minha mediana é o 7, né? Se eu tirar o 10 e se eu tirar os 2, que são os extremos, a minha mediana continua igual, continua sendo 7. Então, ao serem alterados apenas os termos extremos, a mediana não será alterada, é a minha opção correta, tá bom? Vamos lá, 50. Em uma distribuição normal simétrica, o que é uma distribuição normal, né? Então, a gente tem aqui o desenho da distribuição, né? É mais ou menos isso aqui, tá? Então, aqui no meio tem a média. E aqui eu vou incluindo os desvios padrões para mais e para menos, para saber o quanto se destoa-se da média. Quando eu falo de uma distribuição normal simétrica, ela é perfeita. Ou seja, eu tenho 50% para um lado e 50% para o outro, tá? O que isso quer dizer? Vamos dar um exemplo aqui. Então, eu peso 80 quilos. A Alex pesa 80 quilos. Se eu ganhar 2 quilos, seria um desvio padrão, eu posso ter 82. Se eu perder 2 quilos, eu posso ter 78. Se eu ganhar 4 quilos, ou perder 4 quilos, e por aí vai, tá? O que eu estou querendo dizer? Quando eu tenho uma distribuição simétrica, ou seja, perfeita, o número que mais vai se repetir dentro desse conjunto de números, desse conjunto de dados, é a média, tá? Então, a média, nesse caso, ela é igual à moda, tá? A moda é o número que mais se repete. E também é igual à mediana, porque ela vai estar no centro exato. Tá? Por isso que é uma distribuição simétrica. Então, na distribuição simétrica, tanto a média, quanto a moda, quanto a mediana são iguais, tá? Então, a média é menor que a moda? Não. A média é menor que a mediana? Não. A média é maior que a mediana? Também não. A média é igual à moda, tá? Poderia até ser complementado falando que a média é igual à mediana também, beleza? Então, vamos lá. Canetinha de novo. Se os valores esperados do fluxo de caixa de determinado projeto possuem uma distribuição normal, o que acontece, né? Aqui eu estou falando dos desvios padrões, né? Então, mesmo desenho ali, se eu tenho um desvio padrão, eu vou ter 68% de certeza do que eu estou falando. Se eu tenho 2 desvios padrões, eu subo aí para 95%. E se eu tenho 3 desvios padrões, eu chego a 99%, né? Beleza, vamos lá. A média é igual a 2 desvios padrões? Não, né? A média é a média. Aproximadamente 95% dos valores encontrados no intervalo, média menos 2 desvios padrões, média mais 2 desvios padrões, exatamente. Né? Quando eu tenho um intervalo de 2 desvios padrões, eu tenho 95% certeza daquilo que eu estou falando. Se eu tenho 3 desvios padrões, eu tenho 99% e um desvio padrão só, 68%. A média e os desvios padrões são iguais? Não, né? São diferentes. Aproximadamente 95% dos valores encontram-se no intervalo de média menos 1 desvio padrão e média mais 1. Não, aqui seria 68%, né? Então tá errado. Então a opção correta é a minha letra B. Beleza? Vamos lá. 52. Aqui. O investidor possui o ativo A em sua carteira e está em dúvida de comprar o ativo B ou C. A gente tem aqui o beta, o desvio padrão e a correlação. Dado que o investidor deseja diminuir o risco total da carteira, ele deverá escolher o ativo. Diminuir o risco total em sua carteira, ele deverá escolher o ativo B, C, D ou C. Tá, vamos entender isso aqui. A gente está falando aqui, quando a gente fala de beta,
e de desvio padrão, né? Quando a gente fala do beta, a gente está falando de um risco sistemático. Então, o que é o risco sistemático, né? O risco sistêmico também. É uma pandemia, por exemplo. Então, se eu tenho uma pandemia, tudo é afetado, tá? Então, não adianta eu diversificar uma carteira, porque tudo vai ser afetado nessa pandemia. Então, eu desconsidero aqui o desvio padrão, tá? Eu não vou olhar o desvio padrão, tampouco a relação, porque eu não estou falando de diversidade aqui. Estou falando de diminuir o risco total da minha carteira. Então, para isso, eu vou olhar para o beta só. Então, quanto menor eu tenho beta, menor é o meu risco, né? Então, aqui a opção correta seria a letra C, né? P, pois tem o menor beta. Por quê? Pensa assim, o que é o beta, né? Se acontecer alguma coisa, o beta igual a 1, ele está dizendo que o meu risco é igual ao do mercado. Então, o beta igual a 2, meu risco é maior do que o mercado, eu estou correndo mais risco. Então, aqui no beta igual a 1, que é o menor beta, eu estou correndo menos risco na operação toda. Tá? Vamos lá. Canetinha de novo. Os pontos de uma fronteira eficiente representam onde o investidor irá obter maior risco para cada nível de retorno, maior rentabilidade para cada nível de taxa de juros, maior rentabilidade para cada nível de risco, menor rentabilidade para cada nível de risco. Maior rentabilidade, né? O que é a fronteira eficiente? A fronteira eficiente de Markowitz, né? Ele fez uma fronteira aqui, então aqui eu tenho risco e retorno. Então, para cada nível de retorno, eu tenho um nível de risco, né? Para cada nível tem um nível de risco. O que ele fala? Que quanto que a ideia principal da fronteira eficiente é o buscar o quê? A maior rentabilidade possível correndo o menor risco, né? Então, se eu tenho um ativo aqui, por exemplo, eu tenho mais rentabilidade e menos risco. Se eu tenho um ativo aqui, eu tenho a mesma rentabilidade e menos risco, tá? Então, a fronteira eficiente, ela busca maior rentabilidade e menos risco, tá? Então, correta é a letra C. Um ativo possui as seguintes características: taxa livre de risco, 2%, retorno de mercado, 6% e beta de 1,8%. Seguindo o modelo KPM, o retorno exigido para comprar esse ativo é... Na prova, você vai ter a fórmula, tá? Mas ela é muito simples. Então, basicamente, qual que é a fórmula do KPM? Eu digo que o retorno é igual o risk-free, que é o retorno livre de risco, mais o beta, né? Multiplicado pelo retorno de mercado, menos o risk-free, tá? Então, aqui, ó, eu vou ter o seguinte, ó, risk-free, que é o retorno de mercado, perdão, que é o retorno livre de risco, né? É 2. O meu beta é de 1,8. Tudo isso aqui multiplicado pelo retorno de mercado, menos o retorno livre de risco. Então, 6 menos 4, 6 menos 2 vai dar 4, né? Beleza, vamos trazer HP aqui na tela? Como que vai ficar essa continha? Então, eu tenho aqui, ó, 4 entra 1,8 vezes, mais o 2. Dá 9,2%, tá? Alex, por que você fez? Porque a multiplicação vem antes, né? Você resolve o parênteses, que vai dar 4, multiplica pelo beta, e aí soma o ativo livre de risco. Então, a resposta correta é a letra B, 9,2. Em relação à reta CML, Capital Market Line, a medida de risco utilizada é o desvio padrão, né? Mas vamos entender. O que é a Capital Market Line? Então, a gente tem aqui fronteira eficiente de Markowitz. Beleza? Beleza. Então, aqui eu tenho risco. Qual que é o que ele considera de risco? Sobre risco? O desvio padrão, né? Então, basicamente, aqui eu digo que na fronteira eficiente de Markowitz, eu busco tudo o que eu tenho mais rentabilidade pelo menor risco. E aí eu venho e adiciono uma linha reta, deveria ser reta, que é a Capital Market Line. Ela é uma evolução da fronteira eficiente de Markowitz. Por quê? Nela eu adiciono a taxa livre de risco. Então eu consigo ainda os melhores ativos, tá? Então a resposta correta aqui é a letra B, beleza? Aqui, beleza? 56, vamos lá. Antes da gente continuar, galera, deixa eu dar um break aqui para a gente respirar um pouquinho. E deixa eu lembrar vocês de uma coisa, tá? Aqui eu estou corrigindo o máximo de questões possíveis em até 30 minutos. Por quê? Eu quero agregar conhecimento para vocês e ajudar vocês. São questões que caem direto na prova. Alex, nunca estudei, não estou entendendo. Você precisa estudar, você precisa ter base para fazer os exercícios. Não adianta nada você sair fazendo um monte de simulado sem entender o que está por trás disso, tá? E é por isso que eu vou reforçar o convite para
o código CEIA, que vai acontecer dia 22, 23 e 24, tá? Trouxe até aqui de volta. Eu vou te mostrar exatamente como passar na prova de primeira. Vou te mostrar do básico até o avançado, o que você tem que fazer, qual caminho você tem que seguir para ser aprovado e para se tornar um especialista de verdade, um especialista na prática. Não é com decoreba, é estudando do jeito certo. Então, cara, clica no link na descrição desse vídeo, nos comentários, se inscreve, vem pro evento. A gente vai rolar sorteio de um monte de coisa. E lá no grupo do WhatsApp vocês vão ganhar um monte de material complementar que vai ajudar vocês, tá? Então, se você é bancário, tá sofrendo com a CEA, quer tirar esse negócio da frente, se inscreve no evento para não ficar de fora, beleza? Vamos lá, vamos continuar aqui. Aqui, boa. Vamos tirar a HPzinha. Vamos lá, 56. Com relação ao acordo de Basileia, assinale a alternativa correta. O que é o acordo de Basileia, né? Começa que é um acordo, então não é obrigatório, é um acordo, né? Os países podem ou não aderir ao acordo de Basileia. Para que ele serve? Ele serve para limitar o nível de solvência dos bancos, né? Ele garante, ele faz com que isso uma limitação de gastos de crédito ali para que os bancos não quebrem, tá? Basicamente é isso. Então, vamos lá. Trata-se de um esforço internacional para combater lavagem de dinheiro? Não. Lavagem de dinheiro é o Tratado de Viena, tá? É um acordo para restringir o livre fluxo de capitais entre os diversos países do mundo, principalmente os menos desenvolvidos, por apresentarem maiores riscos de crédito. Não, nada a ver isso aqui, né? É uma nova legislação, não é uma legislação, é um acordo, que tem por objetivo diminuir o risco de crédito. Exatamente, mas não é uma legislação, tá? É um acordo que resulta de um esforço internacional que tem por objetivo diminuir o risco de crédito do sistema bancário ao adotar percentuais mínimos de capitais do banco. Exatamente, perfeito. Tá? Letra D é correta. Value at risk, o VAR de uma carteira com 95% de confiança, medido através de uma série de retornos diários em 20 dias, é de R$1.000. Isso indica que essa carteira tem o quê? O VAR nada mais é do que você mede o perder com confiança. Né? Como assim? Porque o VAR você vai te medir, porque além de eu querer prever o quanto que eu vou ter de retorno, eu tenho que saber o quanto de risco eu vou correr, quanto que eu posso perder entrando numa operação. O VAR mede justamente isso. Ele mostra ali num cenário controlado, aqui num cenário possível de 95% de chance de eu perder até R$1.000 por dia, porque aqui ele está falando diário. Tá? Então, o VAR é isso. Eu posso perder até R$1.000 por dia em 95%. Se passar disso, é uma coisa que eu já não poderia prever, tá? Então, vamos lá. 95% de possibilidade de perder mais de R$1.000? Não, até R$1.000, né? 5% não, 5% não, 95% de perder até R$1.000 por dia em sua posição. Beleza? Dentre os índices abaixo, aquele que utiliza o benchmark como referência é o Modigliani, né? Vamos entender aqui. Basileia, ele mede a solvência das instituições. Carp Trainer, exatamente a mesma coisa, tá? Basicamente é o retorno ajustado ao risco. Tá? Os dois medem a mesma coisa. E o índice Modigliani, ele mede ali justamente a volatilidade do ativo comparado ao benchmark. Então, por exemplo, se eu comprar uma ação, ela tem uma volatilidade assim. E se eu comprar a Ibovespa, que seria o benchmark, ele tem uma volatilidade exatamente igual. Então, eu sei que ele está ali, ou ele é mais volátil ou menos volátil. Tá? Então, o Modigliani serve justamente para isso. Beleza? Então, galera, trouxe aqui 10 questõezinhas que caem muito nas provas. Na próxima semana eu vou trazer mais questões. Pretendo fazer isso toda semana. Trazer o máximo de conhecimento, o máximo de questões possíveis para você, num curto espaço de tempo, porque eu sei que a vida é corrida. Mas não esperem só conteúdo gratuito. Não esperem que alguém ensine vocês da melhor forma possível com pouco tempo, tá? Então, vocês precisam de um acompanhamento, vocês precisam de alguém que já passou pelo caminho que vocês estão passando para ganhar tempo, né? É justamente isso que a gente faz, a gente entrega tempo para vocês. Então, cara, se você gostou desse vídeo, se você gostou das correções, deixa seu like. Se você ficou com qualquer dúvida, manda aqui nos comentários que eu vou responder todos os comentários. Semana que vem a gente tem um novo vídeo, uma nova correção. E não esquece, dia 22, 23, 24 a gente começa o código CEA. Então, clica no link, se inscreve, que, cara, o evento vai estar completo, você não pode ficar de fora. Beleza? Então é isso, tamo junto, valeu!